Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor nessa noite especial que o Senhor nos deu. Quem estava aqui pela manhã, levanta a mão. Pouca gente, né? Do que estavam de manhã, estão retornando agora à noite. Eu iniciei uma palavra de manhã e eu queria dar continuidade a ela, porque foi uma palavra que Deus revelou ao meu coração no mês de janeiro, quando estava lendo o livro de Gênesis, especialmente lendo a história de José, que a gente conhece muito bem. E Deus ministrou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com você, continuar compartilhando com você. Olhando para a promessa e não para a ofensa. Olhando para a promessa e não para a ofensa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 46 a 52. E capítulo 45, versículos 1 a 8. Eu vou ter que fazer um resumo rapidinho daquilo que a gente pensou de manhã, para dar continuidade daquilo que Deus quer falar conosco. Gênesis 41, a partir do versículo 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram os 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora o capítulo 45, versículo 1 a 8. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também à casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido. Porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó
e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Que Deus abençoe a porção da sua palavra lida. Pode sentar. Quero que você, por favor, coloque seu celular em modo avião, se for possível, porque assim ninguém fala com você nesse horário. Se for preciso, desliga o Wi-Fi para que você não se comunique ou que ninguém tente se comunicar com você quando a palavra está sendo lida. Nós estamos ficando muito desatentos com a palavra. Às vezes, enquanto alguém está pregando, às vezes, enquanto alguém está falando, alguém está ministrando, uns estão conversando, outros estão andando. Tem gente que vai para o banheiro 50 vezes enquanto a pregação acontece. Esses pensam que a gente não nota, né? Tem gente que fica olhando no celular, postando as coisas enquanto o culto está correndo. Como é que a palavra vai entrar no coração de alguém assim? Nós temos que ser um pouco mais reverentes. Amém? Vamos começar a ser reverentes, pelo menos com a palavra de Deus. Porque se formos reverentes com ela, todo o resto da nossa vida vai tomar jeito. Amém, querido? Pela manhã, nós começamos essa palavra e nós intitulamos o tema dessa palavra como olhando para a promessa e não para a ofensa. Mais especificamente, o tema dessa palavra é cuidando das armadilhas, ou aliás, as armadilhas da ofensa. Eu quero trazer para você algumas coisas que a ofensa pode trazer. José, meu irmão, minha irmã, você conhece a história dele. Ele foi um homem extremamente abençoado por Deus, foi extremamente ungido, extremamente próspero, uma pessoa que marcou a história de uma nação que não era a nação de Deus. O nome de José está nos livros de história do Egito, porque Deus o levou para o Egito para que lá no Egito ele fizesse a diferença. E lá ele fez a diferença. Esses dois textos mostram como que José estava vivendo a sua vida. No primeiro texto que você leu comigo, é ele colocando o nome nos filhos, e o nome dos filhos significa um Deus, aliás, significa uma ação de Deus que transforma a maldição em bênção. Tanto Manassés quanto Efraim querem lembrar de momentos ruins, mas de um Deus que transforma o ruim no bom. Amém? O segundo texto é o momento em que José se revela aos seus irmãos. E como eu disse pela manhã, na minha opinião, o momento mais difícil da vida de José foi esse momento de estar cara a cara com seus irmãos. Talvez as outras experiências de José não tenham sido tão desafiadoras quanto essa. A pior coisa que tem é você ficar de frente a frente com o teu ofensor e ter que resolver os seus problemas com ele. Mas não tem coisa melhor de ficar frente a frente com aquele ou aquela que nos ofende. Porque quando temos a oportunidade de estar frente a frente com as pessoas que nos ofendem, nós temos a oportunidade de liberar perdão pelo amor de Deus que está no nosso coração e nos livrar da armadilha da ofensa. José tinha todos os motivos para ser a pior pessoa do mundo. Tinha todos os motivos para ser a pessoa mais derrotada da história. Tinha todos os motivos para ser a pessoa mais amarga da história. Tinha todos os motivos para ser a pessoa mais complicada da história. Tinha todos os motivos para ser frustrado, para ser uma pessoa improdutiva, para não ser uma pessoa próspera, para não ser uma pessoa inteligente, para não ser uma pessoa de referência. Porque a história de José conta todos os momentos difíceis que ele sofreu. Ele viveu a ofensa desde os primeiros anos de sua vida. Diz a Bíblia, lá no capítulo 37, versículo 4, que os irmãos de José não gostavam dele,
e o tratavam com rispidez. Ele tinha 11 irmãos. Já imaginou? Benjamim era o mais novo, depois dele, mas os 10 antes, quando ele passava, dava um cascudinho nele. Toda vez que José chegava, os irmãos de José o tratavam com aspereza. Diz o versículo 11 do 37, que os seus irmãos tinham ciúme dele. Também diz o versículo 20 e 37, que os seus irmãos orquestraram um plano de assassinato contra ele. Lá no 37 e 22, o plano de assassinato muda para ser jogado numa cisterna. Ou seja, não vamos matar o menino não, porque o sangue dele vai ser sobre nós, vai ser pesado demais. Vamos dar um fim nele de outra forma. Ou seja, vamos jogar ele no buraco, pegar a roupa dele, sujar de sangue e dizer que um bicho matou. No 27, lá mesmo no 37, diz a palavra que ele foi vendido para os mercadores ismaelitas por 20 ciclos de prata. Lá no 39, versículo 1, diz que ele foi comprado como escravo para a casa de Potifar. No 39, de 7 a 13, diz que ele sofreu a tentação da mulher de Potifar. Porque a mulher ficou apaixonada no garoto. Lá no 39, 16 a 19, diz que ele foi injustiçado por algo que ele não fez. E no 20 do capítulo 39, José foi lançado na prisão. Só aqui nessas enumerações foram 8 situações de ofensa contra José. Já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, como cada situação dessa provocou feridas e machucados na vida de José? Como cada situação dessa trouxe apreensão ao seu coração? Como cada situação dessa trouxe problemas para a sua vida? Já parou para pensar como que isso afetou a vida de José? Se fosse eu, com certeza tinha afetado negativamente. Mas José não foi afetado negativamente por estas ofensas, porque a Bíblia diz que ele viveu de forma ao contrário, ou seja, ele viveu de outra maneira. Porque uma pessoa que sofreu tanto, a tendência é que ela se torne uma pessoa frustrada, improdutiva, amarga, sem sonhos, sem projetos. Principalmente quando ele conta os sonhos. É complicado você contar o sonho para alguém e alguém dizer assim, ó, esse sonho aí, vou fazer o possível para não acontecer. Mas José era uma pessoa que olhava para a promessa e não olhava para a ofensa. José era uma pessoa que sabia direitinho o que Deus tinha colocado no seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que Deus colocou aí nesse coração? Você sabe? Você sabe o que Deus tem falado ao seu coração? Você sabe o que Deus tem profetizado a seu respeito? Você sabe o que Deus tem dito a seu respeito? Você sabe quais são as promessas que estão reservadas para você? Você sabe quais são os projetos de Deus para a sua vida? Porque quem carrega os projetos, as promessas e os propósitos de Deus no coração, não se deixa tombar. José era esse homem, sabia direitinho o que Deus tinha colocado no coração dele. Agora tem um monte de gente por aí, meu irmão, minha irmã, que está parando, que está desistindo da fé, que está desistindo da vida com Deus, está desistindo da fé em Cristo Jesus, de caminhar com o Senhor, desistindo de um monte de coisa, porque foi ofendido. E aí eu vou dizer o que é ofensa, tá? Para você me entender onde eu quero chegar. A palavra ofensa, ela quer dizer palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, injura, agravo, ultraje, afronta. Ofensa também é uma ação que causa dano físico ou lesão. Ato de atacar, ofensivo. Ato ou dito que lesa sentimento respeitável ou legítimo. Desconsideração, desacato, menosprezo.
violação de um preceito, de uma regra, transgressão, pecado, falta, sensação desagradável, desgosto, aborrecimento causado por agravo ou indelicadeza. Na Bíblia, a palavra ofensa, ela está muito mais relacionada ao ato de pecar, de errar. Porque na Bíblia, ofender significa você pecar contra Deus ou contra alguém. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa que Deus tratou no meu coração quando eu estava pensando nessa palavra. Quando nós falamos de ofensa, não falamos somente daquilo que fazem para nós, daquilo que alguma pessoa faz para nós. Quando falamos de ofensa, falamos de tudo aquilo que vem para nos impedir de viver os projetos de Deus. De tudo aquilo que vem para tentar tirar a nossa vida do propósito que Deus está estabelecendo para nós. São situações, são momentos, são ações, problemas, dificuldades, até mesmo relacionamentos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se você parar para pensar, a maior parte das coisas na nossa vida, dos problemas na nossa vida, eles acontecem por causa de relacionamento. Não todos, mas uma grande parte. Mas eu não quero tratar aqui ofensa só como alguém que te machucou, que te feriu. Vou colocar isso junto. Quero tratar como tudo aquilo que vem para ferir você. Seja da parte de alguém, seja da parte do diabo, seja da parte do mundo, seja da parte de quem for. Não importa de onde que venha, não importa o que provocou, não importa o que vem contra você, o que se levanta contra você. O que importa é como você responde àquilo que vem contra você. A grande dificuldade das pessoas, e principalmente do crente dos nossos dias, é ele responder bem àquilo que vem contra ele. Porque nós paramos de olhar para a promessa. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão mais olhando para a promessa. Estão olhando para aquilo que acontece. Estão olhando para aquilo que deixa de acontecer. Estão olhando para aquilo que deixa de se realizar. Estão olhando para aquilo que fazem. Estão olhando para aquilo que vem para ferir. Mas eu quero, em nome de Jesus, instigar você nesta noite, neste tempo que se chama hoje, a mirar os teus olhos, não naquilo que pode deter você, mas mirar os teus olhos naquilo que tem preparado para a sua vida. Deus tem coisas boas preparadas para você. Deus tem vitória, Deus tem promessas, Deus tem realizações, Deus tem ações. Mas pastor, eu não vou sofrer mais então. Não, você vai estar sujeito a todo tipo de dificuldade. O problema é como você vai encarar isso. Você precisa fugir das armadilhas da ofensa. Pela manhã nós tratamos que uma das armadilhas da ofensa é que quando eu olho a ofensa e não olho a promessa, eu deixo a ofensa ditar o caminho da minha vida. Quando eu olho para aquilo que vem para me ofender, eu começo a caminhar conforme as ofensas que são feitas a mim. Eu mudo o caminho, ou eu mudo a forma de caminhar. E quando eu olho para a ofensa, eu corro o risco. Uma das armadilhas da ofensa, sabe qual é, meu irmão? Deixar de ter intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque uma das pessoas que você coloca a culpa nas ofensas que são feitas contra você, seja elas quais forem, é em Deus. Primeiro você coloca a culpa na pessoa ou na situação que te ofendeu. Mas como não resolve, você coloca a culpa no diabo. Só que o diabo não está nem aí porque você fala com ele, não reage. Você diz assim para Deus: por que o Senhor permitiu acontecer isso?
Por que o Senhor deixou acontecer dessa forma? Por que o Senhor não botou a mão? Por que o Senhor não me cercou? Por que o Senhor não me envolveu? Por que o Senhor não colocou a barreira entre mim e aquilo que vinha contra mim? E aí, o que acontece? Quando eu começo a questionar Deus dessa maneira, eu começo a perder minha comunhão com Ele. José era um homem que, apesar de todas as ofensas, não perdeu a comunhão com Deus. Ah, pastor, como que o senhor sabe? O senhor não estava lá? Eu realmente não estava lá. Mas a Bíblia diz que José recebeu dons espirituais da parte de Deus. Só tem dons espirituais quem tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, não tem dons espirituais. Que dons eram esses, pastor? Os dons de interpretar sonhos. Se você ler o capítulo, deixa eu ver aqui, 41, quando ele interpreta os sonhos de Faraó, ele diz assim, olha, Deus me deu a capacidade de interpretar sonhos. Está entendendo aí, meu irmão? Se ele tivesse olhado para aquilo que estava ferindo ele, machucando ele, para aquilo que aconteceu, se ele tivesse se tornado uma pessoa amarga, se ele tivesse se tornado uma pessoa entristecida por aquela situação, Deus tinha dado a ele alguma coisa? Por quê? Porque o coração dele ia estar fechado para o agir de Deus. Porque quem olha para a ofensa, fecha o coração para o agir de Deus. Quem olha para a ofensa, fecha o coração para a manifestação de Deus. Quem olha para a ofensa, fecha o coração para o agir do poder do Espírito Santo. Por isso eu vejo José, meu Senhor, a hora foi embora, não vou conseguir pregar não. Não vou conseguir pregar o texto não, gente. Eu e você precisamos entender isso. Mas vamos continuar aqui. A armadilha da ofensa. Além da ofensa ditar, nós corremos o risco da ofensa ditar o nosso caminhar e de perder a nossa comunhão com Deus. A ofensa pode nos levar a nos rebelarmos. Pessoas que se sentem ofendidas, geralmente se tornam pessoas rebeldes. Pessoas que se sentem ofendidas, ou que são ofendidas, se elas deixarem essa ofensa crescer no seu coração, elas se tornam pessoas rebeldes, no sentido real da palavra. Às vezes elas se rebelam, o primeiro alvo da sua rebelião é a família. Um jovem que se sente ofendido por alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa, que não foi tratado, que não foi cuidado, que não foi curado, que os pais não tiveram sabedoria, que os pais não tiveram inteligência, que os pais não tiveram amor, tiveram o devido senso crítico e cristão para tratar. A primeira pessoa a sofrer com a rebelião é a família. Quando o marido é ofendido, a primeira pessoa a sofrer com a rebelião dele é a esposa. E vice-versa. O segundo alvo da rebelião é a igreja. Porque a pessoa ofendida, ou a pessoa que fica olhando para as ofensas, ela começa a olhar a igreja como um lugar de dificuldade, ou um lugar que não está dando nada para ela. Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja porque não conseguiram viver uma vida íntegra dentro da igreja?
se frustraram com pessoas até mesmo dentro da igreja, se frustraram com situações até mesmo dentro da igreja, se frustraram com o próprio Deus até mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa, o terceiro alvo da rebelião é o próprio Deus. Porque primeiro é a família, já resolveu o problema. Ou não. Segundo a igreja, a gente vai deixando. Terceiro é Deus. E aí eu liguei para uma pessoa essa semana, falei de manhã, e ela falou assim: pastor, eu estou muito ferido, estou muito machucado, não consigo ver a igreja como a minha casa mais. Eu falei: mas por que você está sentindo assim? Não, pastor, olha, eu estou assim, mas eu não estou deixando de orar, eu não estou deixando de falar com Deus. Isso é história. Aquele que se afasta do corpo, mais cedo ou mais tarde, acaba se afastando da comunhão com Deus. Por isso que a gente tem o cuidado de ligar para você quando você fica sumido, meu irmão. Por isso que a gente tem o cuidado de se preocupar com a sua vida quando vê que você não está vindo aos cultos. Por isso que a gente diz assim: está sumido, varão, varoa. Porque a gente sabe que você, distante do corpo, você está correndo o risco de ficar distante de Deus. Distante do corpo até dá. Você vai levando. Mas distante de Deus o negócio fica pior. Fuja da armadilha da ofensa. Você tem razões, sim, tem razões para se sentir machucado, ferido, ofendido. Joga essas razões na cruz. Crucifica essas razões. Porque é na cruz que tudo vai ter a mudança que você precisa. Porque nós temos a dificuldade de jogar o nosso eu na cruz. Sabia disso? A gente diz assim: ó, vou tomar minha cruz e vou te seguir. Que nada. Você joga só aquilo que convém na cruz. Que aquilo que não convém você guarda com você. Só que aquilo que convém vai ficar numa boa, mas aquilo que não convém vai destruir você aos poucos. Aprenda a crucificar tudo, seja sentimentos, seja emoções, seja paixões, seja o que for, crucifica na cruz. Você já imaginou? José rebelde chegou na casa de Potifar, depois de ter sido jogado no buraco, vendido para os ismaelitas. Olha para quem ele foi vendido. Não foi vendido para qualquer pessoa, não. Foram para os ismaelitas. Inimigos declarados dos descendentes de Abraão. Já parou para pensar se ele está lá? Potifar manda ele fazer um servicinho e ele está rebelde. Não vou fazer não. Estou muito machucado, estou muito ferido. Meus irmãos me arrebentaram. Me venderam. Coitadinho de mim. Presta atenção no que a Bíblia diz a respeito do trabalho de José na casa de Potifar. Eu não vou ler para não gastar tempo. Mas a Bíblia diz que José começou a trabalhar na casa de Potifar como servo. E passou a ser mordomo. Porque tudo que ele colocava a mão prosperava. Pessoas rebeldes no que colocam a mão matam. Pessoas que não olham a ofensa, olham para a promessa, no que colocam a sua mão, prosperam. Se for duro demais, depois se resolve com Deus, tá? Porque eu resisti para não pregar essa mensagem hoje. Até pensei em outra mensagem, mas é essa aí que Deus mandou. Então, se Deus mandou, eu obedeço a quem manda.
Então, depois, se você não gostar, você dobra o joelho em casa e peça a Deus para ter misericórdia da minha vida ou da sua. Pessoas rebeldes, seja que tipo de rebelião for que elas têm, elas não prosperam. Meu. Olha para uma pessoa rebelde para você ver se ela tem alguma coisa. Não tem nada. E o que tem, deteriora. José não. José punha a mão, prosperava. E se você ler o texto, diz que tanto no campo, na casa de Potifar, quanto dentro da casa, a bênção vinha porque Deus era com José. Fuja da armadilha da ofensa. Quando olhamos para a promessa e não para a ofensa, fugimos de uma armadilha da ofensa que é muito comum nos nossos dias. A armadilha da contaminação. Cutuca teu irmão e diga assim: eu não quero ser contaminado. Você se prepara para o que vem, então. Por onde José passou? Vamos pensar aqui. José passou pelas mãos dos mercadores ismaelitas. José passou na casa de Potifar. Da casa de Potifar, José foi para a prisão. Da prisão, José foi para a casa de Faraó. Foi a carreira mais meteórica que eu já vi na vida. Ele interpretou o sonho e foi promovido de prisioneiro a governador do Egito. Tem alguns aí que de governador passa a prisioneiro. Mas a história é outra, né? Não estou falando. Não estou falando. Tem que fazer o seisinho um pouquinho, né, gente? Porque senão, se a gente não rir um pouquinho, não adianta, né? Preste atenção, meu irmão, minha irmã. O José passou por todos esses lugares. Com quantas pessoas José se relacionou nos lugares onde ele passou? Com um monte de gente lá no meio dos mercadores, com um monte de gente na casa de Potifar, com um monte de gente na prisão, com um monte de gente na casa de Faraó. Você vê José falando, ou a Bíblia está relatando que José começou a contar os problemas, contar as amarguras dele para os outros. A Bíblia fala. Quem olha para a promessa e não olha para a ofensa, não contamina a cabeça dos outros com a sua ofensa. Você já parou para pensar se cada lugar que ele passasse, ele dissesse: olha, vocês não sabem de nada, eu estou sofrendo, meus irmãos me arrebentaram, aqueles irmãos, desculpa a expressão, que são uns desgraçados mesmo. Não deviam ter feito isso comigo, e babá, e babá. Se ele vai para a casa de Faraó, olha só, se ele vai para a casa de Faraó e começa a contar o que aconteceu em Faraó, você acha que Faraó tinha mandado chamar a família dele? Faraó diz: eu não vou chamar aquele monte de traidor não, porque você falou que eles são ruins. Sabe qual que é o nosso problema, meu irmão? Às vezes a gente contamina a cabeça dos outros com as ofensas que são feitas a nós. E quando a gente contamina a cabeça dos outros com as ofensas que são feitas a nós, nós começamos a criar pessoas ofendidas pela ofensa que são feitas a nós. Tem mãe, por exemplo, que quando o pai faz uma besteira, vai no ouvidinho do filho: ó, seu pai fez isso, isso, isso. Acontece ou não acontece? Aqui não, só na igreja lá da França, aqui não acontece, só nas famílias da França. Já parou para pensar? Acontece, gente. Porque a gente está tão irritado, tão amargurado, que a gente não aguenta guardar a nossa ofensa para nós. A gente tem que fazer o outro se sentir ofendido por nós.
Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de enfrentar o ofensor. A gente não tem coragem de ir diante do ofensor, pô, tu me machucou, tu me feriu, tu fez isso, não devia ter feito. Porque quando você faz isso, acabou. Se o meu irmão me ferir, eu tenho que chegar para ele e falar assim, meu irmão, tu me machucou com a sua palavra. Tu me machucou, mas eu quero te liberar perdão para você em nome de Jesus e a gente vai caminhar junto. Ele virei as costas, acabou, não toco mais no assunto. Por quê? Porque nós nos consertamos. Agora, nos nossos dias, não acontece assim. A gente vai infectando as pessoas com as nossas ofensas. E quando a gente não tem coragem, a gente vai para a rede social. Coloca umas frasezinhas de efeito. Quando você lê aquela frase na rede social, fulano está brigado com alguém. Aí você fica, com quem será? Ou a gente fica pelos corredores, pelos cantos, pelas esquinas, denegrindo a imagem dos outros. Isso não traz bênção para nós não, sabia? Já parou para pensar se José ficar... Ninguém ia querer os irmãos de José ali, não. Ninguém ia querer a família de José, não, ali não. Às vezes nós somos assim, né? Nós começamos a falar mal, não é? Aí quando a pessoa que falaram dela para nós chega no recinto, a gente faz assim, chegou fulano. Vamos parar com isso, né, gente? Isso acontece, a gente sabe que acontece em qualquer lugar. A gente fala mal do patrão para o nosso colega de trabalho e a gente fala do empregado para o patrão. E quando ele chega, a gente faz aquela cara assim de sonso. Meu irmão estava falando de você agora. Bem ou mal? Não, estava falando bem, pelo amor de Deus. José não quis transmitir as amarguras dele para outras pessoas. Não quer dizer, meu irmão, que os seus problemas você não vai dividir com pessoas para orar por você. Porque você precisa de pessoas que te ajudem em oração. Mas dependendo da forma que você passa, em vez de você pedir ajuda, você acaba infectando a vida das pessoas. Tome cuidado como você passa suas amarguras para os outros. Aí você diz, eu não fiz por mal. Eu estava querendo desabafar. Gerou um pecado. Uma ofensa. 9h. Vocês querem que eu pare ou querem que eu continue? Se eu continuar, eu vou até 10h, não vai dar certo. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte, meu irmão. Duas coisas que José fez, que mostraram que ele não olhava para as ofensas. Primeira delas, quando José vê os irmãos pela primeira vez, José reconheceu os irmãos dele, mas os irmãos de José não reconheceram porque ele estava tudo paramentado com a roupa do Egito. E diz a palavra de Deus que José reconheceu, tomou uma angústia ao coração dele, e eles foram e compraram os cereais para levar para a terra onde estava Jacó. E sabe o que José fez? O dinheiro que eles compraram, os cereais,
José mandou colocar no fundo da bolsa de volta. E deixou o pessoal ir embora. Quando eles chegaram lá na terra de Jacó, quando eles abriram tudo, viram lá que as moedas estavam tudo no lugar. Ficaram desesperados. Mas sabe qual foi a atitude de José? Não foi naquele momento de repudiar os seus irmãos. José abençoou aqueles que lhe tinham feito mal. Você quer ser bem-sucedido na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você quer ser próspero na sua vida? Você quer ser uma pessoa de referência na sua vida, na sua terra, na sua história, na sua família? Você quer ser um referencial do lugar onde você vive, na igreja onde você está inserido? Abençoe aqueles que te ofendem. Abençoe, porque às vezes a nossa atitude é: Senhor, desce o braço nesse indivíduo. Eu estou aqui falando da mensagem do pastor João na semana passada, né, que ele falou, né, da música do sabor de mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vão estar na plateia e você no palco. É assim que funciona, né? Porque nós queremos que a justiça de Deus se manifeste. Mas, biblicamente falando, Jesus disse a respeito dos inimigos. O que ele diz lá? Orai. É isso mesmo que ele diz? Orai aqueles que te perseguem. Não, é orai pelos seus inimigos e abençoai aqueles que vos perseguem, não é isso? Abençoai e não amaldiçoeis. José tinha a chance de dizer: vocês não vão comprar nada, vocês vão morrer de fome, porque vocês são vagabundo, traidor, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas a palavra de Deus diz que José deu o cereal, abençoou. Você e eu somos chamados para ser bênção nessa terra, independente de que venha contra nós. Se alguém se levantou contra você, se alguém se manifestou contra a sua vida, se alguém tentou te ferir, te machucar, se você de alguma forma se sente ofendido, se as situações querem trazer ofensa para você, Deus diz para você que você tem a autoridade para abençoar e não para amaldiçoar. Pensa aí quem está te perseguindo e quem te ofendeu essa semana. Alguém aqui foi ofendido essa semana? Eu fui. Eu escolhi abençoar. Porque se eu escolher amaldiçoar, o negócio não vai ficar legal. Nem para a pessoa que vai receber a maldição, nem para mim que vou amaldiçoar. Porque Deus vai passar a deixar de ter credibilidade na minha pessoa. E a única coisa que eu mais prezo nessa vida é a confiança do meu Deus para comigo. Em segundo lugar, para terminar mesmo, porque a hora já passou do limite. No capítulo 45, o texto que nós lemos, mostra um José que perdoou seus irmãos. Sabe o que me ocorreu? Me ocorreu, quando eu estava pensando nessa hipótese, que José deve ter aprendido com o pai dele. Pessoa para ser ofendida igual o pai, eu nunca vi, antes de José. Jacó foi ofendido um monte de vezes. Mas diz a palavra de Deus que Jacó, mesmo sendo ofendido, foi abençoado. E quando Jacó volta para a terra de Isaac, ele e o irmão que estava doido para lhe cortar o pescoço, ele, quando olha o irmão, em vez do irmão dele dar
uma espadada no pescoço dele, o irmão vai e agarra ele ao pescoço, e os dois se confraternizam, se perdoam. José aprendeu isso com o pai dele. Aprenda com o seu Pai Celestial a perdoar aqueles que te têm ofendido. Não faça da oração do Pai Nosso só uma oração modelo. Faça da oração do Pai Nosso o modelo da sua vida. Porque a gente ora o Pai Nosso, né? Senhor, eu quero perdoar aqueles que me têm ofendido. Mas eu acabo de orar o Pai Nosso, eu lembro daquela pessoa, daquela situação, daquela coisa que está me ferindo e que está me machucando. E quando eu vejo a pessoa que... Porque quando eu oro o Pai Nosso dessa forma, eu nem lembro de quem está me ofendendo. Porque a gente ora mecanicamente, sem pensar no que está orando. Agora, meu irmão, preste atenção. Assim como o Pai tem te perdoado todos os dias na sua vida, libera perdão para aqueles que você tem sentido que são ofensores a você. Sabe por que José foi quem foi? Porque olhou para a promessa. Quem olha para a promessa e não para a ofensa, libera perdão. Sabe por quê? Porque quando não libero perdão, eu retenho a promessa. Sabia disso? Se você não liberar perdão para quem te ofendeu, você retém a realização da promessa. E aí você começa a dizer, poxa vida, tem alguma coisa acontecendo para Deus não me abençoar. Será que alguém tem feito uma macumba para mim, para Deus me abençoar? Para Deus não me abençoar? Será que o diabo tem vindo lá do lugar mais longínquo do inferno, lá da sua cadeira infernal, para me impedir de abençoar? Quem retém a promessa, muitas vezes sou eu. Mas eu quero crer, meu irmão, minha irmã, nesta noite, neste dia, que você é filho de uma promessa especial. E que essa promessa que Deus deu a mim e a você, ela está consumada na cruz. E eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça aí onde você está. Você ouviu uma palavra que fala das situações ofensivas contra você, contra a sua vida, contra o seu viver. Talvez você ao longo dessa semana tenha vivido situações que mostrem ou que tenham gerado feridas no seu coração. Talvez você esteja desanimado, frustrado, desejoso de se distanciar dos seus irmãos, da sua família e até mesmo do seu Deus, porque você está ferido por causa das circunstâncias à sua volta. Quero lembrar aqui de novo que a ofensa nem sempre não só é aquilo que alguém faz para você, mas são situações que me podem fazer me sentir ofendido, me fazer sentir ofendido. Pode ser um problema, uma dificuldade, uma turbulência da vida, um ataque de Satanás. Mas eu quero convidar você a tirar os olhos disso hoje e olhar para uma promessa que tem para você. Coloque a mão sobre o teu peito e diga assim: eu tenho uma promessa para mim. Eu quero ouvir você falar: eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, declare isso. E eu, a partir de agora, diga assim: não quero mais olhar para nenhuma ofensa que foi provocada contra mim. Venha de onde vier, do que vier e como vier,
rejeito. Eu não quero olhar mais. Eu quero olhar para a promessa de Deus para mim. José olhou para a promessa, meu irmão. Você tem promessa para você, meu irmão. Deus tem promessas para você. Olhe para a promessa nesta noite. Qual é a promessa que Deus falou para você? Qual é a coisa que está testificada no seu coração aí? O que você tem certeza que Deus vai fazer? Não deixe que nada impeça você de viver os sonhos de Deus. Seja carne ou sangue. A palavra de Deus diz que não é carne ou sangue, mas ainda que seja carne ou sangue, nada pode impedir de você ser uma bênção nas mãos do Senhor. Nada pode impedir da sua vida fluir. Nada pode impedir da sua vida prosperar. Nada pode impedir você de ir adiante, de olhar para frente, de avançar em direção àquilo que Deus está propondo para você. Mas é preciso que você rejeite a ofensa. É preciso que você rejeite as situações ofensivas, as situações de ataque, as situações de afronta, as situações de tentativa de tentar de tirar você do propósito do projeto. Quem é que te ofendeu? O que tem te ofendido? Talvez você tenha sido ofendido dentro da sua casa. Talvez você esteja se sentindo ofendido dentro da sua igreja. Talvez você esteja se sentindo ofendido dentro do seu trabalho. Talvez você esteja se sentindo ofendido na sua rua. Eu quero dizer uma coisa para você: não olhe para essa ofensa, porque essa ofensa ela vai perder a força a partir do momento que você olhar para a promessa. A promessa é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é Senhor. Aquele que prometeu é cura. Aquele que prometeu é Deus da graça. É Deus que sara. É Deus que anima e que restaura. Deus nesta noite está dizendo: olhe para a promessa. Aleluia. Talvez você diga assim: mas é muito pesado o que aconteceu comigo, é muito doloroso. Meu irmão, não há dor que Deus não possa curar. Não há peso que Ele não possa tirar. Nesta noite Ele está dizendo para mim e para você: eu quero tirar esse peso. Eu quero te livrar dessa armadilha. Eu quero te tirar, te dar livramento hoje. Assim como Deus deu livramento a José. Assim Necomanai será na sua vida. Assim o Senhor fará com você. Mas é preciso que você fite os olhos na promessa. Comece a enxergar o melhor de Deus. Não olhe para aquilo que tem sido feito, para aquilo que não tem acontecido, para aquilo que tem sido falado. Meu irmão, nenhuma palavra que for proferida contra você vai prosperar. Sabe por quê? Porque você está olhando para a promessa. Você não está preocupado com aquilo que falam. Você não está preocupado com aquilo que dizem. Você não está preocupado com aquilo que manifestam contra você. Você está preocupado com a promessa que Deus tem para você e que Ele vai realizar. Por isso, nesta noite, abra o seu coração. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa esquecer, esqueça. Se você precisa olhar para o outro lado, olhe. Se você precisa olhar para frente, olhe. Você, nesta noite, está diante de uma promessa que a cruz consumou com o poder de sangue. E Deus, a mim e a você diz nesta noite: eu farei prosperar o seu caminho. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Reconhecemos o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é tremendo. Reconhecemos o quanto o Senhor é digno, o quanto o Senhor é precioso. Há uma promessa para cada um de nós, e essa promessa se confirma e se consuma na cruz.
Não permita que nenhuma ação diabólica, maligna, humana, espiritual, prevaleça contra a vida de cada filho, filha do Senhor neste lugar hoje. Pelo contrário, Senhor, permita que o agir do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nos conduza à vitória. Queremos oferecer a Ti a nossa vida nesta noite, reconhecendo, Senhor, que Tu és Deus e que Tu és santo.